Esse é o chefe celebridade Gordon Ramsay, momentos antes de ser interceptado por um grupo dedicado a caça de tubarões ao tentar expor sua indústria ilegal de milhares de milhões de dólares em aletas de tubarão. Embora tenha logrado escapar com vida, outros famosos em nossa lista tiveram encontros muito mais complicados do que você possa imaginar. Aqui vai as 5 vezes em que celebridades se meteram com os cartéis equivocadas. Número 5. Jackie Chan. Se existe algo que todos sabemos sobre o lendário ator chinês Jackie Chan, é o fato de que ele luta contra muitos vilões nos filmes. Mas quem teria pensado que ele também se enfrentou a alguns vilões na vida real? E estes não eram qualquer tipo de vilões, eram membros da organização criminosa chinesa, a Tríade. Embora a Tríade mesmo não sendo tão poderosa quanto os Yakuza japoneses, mas acredite, eles são perigosos e extremamente cruéis em suas operações. Originários de Hong Kong, estão envolvidos em todo tipo de crime que você possa imaginar. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, o que quer que seja. No entanto, foi quando se infiltraram na indústria cinematográfica chinesa que tiveram seu primeiro encontro com Jackie Chan. Ao contrário dos Yakuza ou de outros grupos mafiosos que, na verdade, apoiam a indústria cinematográfica asiática em seu país de origem, a Tríade fez o oposto. Exigiam quantias exorbitantes de dinheiro dos produtores e companhias de produção enquanto estavam no set, em situações difíceis, destruíam um set completo. Se suas demandas não fossem atendidas, esses incidentes ocorreram por volta dos anos 70, quando Jackie Chan era apenas uma estrela emergente na China. Ele protagonizou alguns filmes de sucesso como Fist of Fury, tornando-se um nome familiar em Hong Kong. Neste ponto, quase todos queriam que Jackie Chan protagonizasse seu filme como eles. 2 dos maiores produtores chineses da época, Lo Wei e Willie Chan, Jackie havia protagonizado filmes produzidos por ambos, mas no início dos anos 80, ele deixou o estúdio de produção de Lo Wei para seguir com Willie Chan. Isso enfureceu Lo Wei a tal ponto que ele enviou membros da Tríade para confrontar Jackie. Jackie Chan tentou falar com a imprensa sobre o comportamento hostil da Tríade em relação aos atores na indústria cinematográfica. Ele não tinha ideia de que a Tríade também controlava a imprensa. Vendo que estava lutando uma batalha perdida, ele deixou a China para Hollywood, onde eventualmente se tornou um nome conhecido. Uma vez, quando Jackie Chan retornou à China para a produção de um filme, ele foi emboscado antes mesmo de poder sair do avião. Ele não ficou ferido, mas ao mesmo tempo seus ataques não pararam. Continuaram enviando ameaças a Jackie Chan e orquestrando pequenos ataques contra ele até que ele decidiu contra-atacar. Começou a carregar armas e dispositivos de proteção consigo sempre que estava em Hong Kong, preparado para qualquer ataque. Uma vez, enquanto jantava, 20 membros da Tríade o emboscaram, mas naquele dia, ele carregava 3 armas. Não sabemos o que aconteceu depois, mas gostamos de imaginar que vários membros da Tríade acabaram em um hospital de Hong Kong naquele dia. As Tríades arruinaram com sucesso a cena cinematográfica em Hong Kong, direcionando-a para conteúdos adultos. Jackie Chan passou a se tornar um dos maiores atores de Hollywood. Número 4. 50 Cent. Em 24 de maio de 2000, Curtis Jackson, que se tornou famoso com o nome artístico de 50 Cent, experimentou um evento que mudaria sua vida no bairro de sua avó. Curtis estava do lado de fora da casa de sua avó em South Jamaica, Queens, Nova York, quando ocorreu um tiroteio de um carro em movimento. A avó de Curtis estava ocupada no jardim, plantando flores enquanto ele se dirigia ao seu carro para pegar algo. De repente, um carro parou ao lado dele e uma pessoa saiu do banco do passageiro e atirou em 50 Cent 9 vezes. O ataque deixou 50 Cent com ferimentos de bala na mão, braço, quadril, pernas, peito e até mesmo no rosto. E ele precisou passar por múltiplas cirurgias para salvar sua vida. O incidente ocupou as manchetes e muitas pessoas ficaram surpresas que um artista de sucesso como 50 Cent se tornasse alvo de tamanha violência. As razões por trás do tiroteio não estavam claras, o que levou a várias especulações. Alguns acreditavam que estava relacionado à sua participação em atividades ilícitas, enquanto outros pensavam que se tratava de uma disputa pessoal. Descobriu-se que 50 Cent havia se tornado um alvo devido a uma música que havia escrito. Nessa música,
ele criticava um poderoso chefe do crime, Kenneth Supreme McGriff, que estava associado à infame gangue Supreme Team, responsável por uma significativa rede de tráfico ilícito e múltiplos homicídios em Nova York. Embora 50 Cent não tenha respondido pessoalmente ao ataque, anos depois ele revelou que o homem que puxou o gatilho foi Daryl Homo Baum, um dos amigos próximos de Mike Tyson. 3 semanas após o incidente de 50 Cent, o homem foi morto em um ataque entre gangues. Número 3. Gordon Ramsay. Se você já viu programas de televisão como Hell's Kitchen ou Kitchen Nightmares, provavelmente está familiarizado com o chefe celebridade Gordon Ramsay, conhecido por sua língua afiada e altos padrões culinários. Ele conquistou uma reputação que exige respeito. No entanto, parece que nem todos estão cientes da lenda de Gordon Ramsay. Um grupo de pessoas que claramente não estava ciente disso era formado por contrabandistas de barbatanas de tubarão em Taiwan, que confrontaram o apresentador de televisão. Ramsay havia viajado para a América Central para gravar segmentos de um documentário dedicado à prática controversa e, obviamente, prejudicial da remoção de barbatanas de tubarão. Caso você não saiba, essa prática envolve cortar cruelmente as barbatanas do tubarão vivo e jogá-lo de volta ao oceano para morrer de forma lenta e dolorosa. Isso ocorre porque as barbatanas de tubarão têm uma alta demanda na Ásia, com sopas feitas com elas custando mais de $100 por prato. De forma inesperada, Ramsay encontrou-se em uma situação tensa entre filmar seu documentário e correr por sua vida. Como o comércio de barbatanas de tubarão é ilegal, esses grupos frequentemente secam milhares de barbatanas nos telhados de vários prédios para evitar a atenção do governo. Ramsay conseguiu subir ao topo de um prédio para capturar a operação em câmera. Ao descer, membros da quadrilha despejaram gasolina em seu corpo a partir de outro telhado. Ainda determinado a expor mais sobre essa operação ilegal, Ramsay e sua equipe de filmagem tentaram novamente, mas desta vez foram interceptados por homens armados. Felizmente, a polícia local chegou depois que vizinhos preocupados chamaram as autoridades. A polícia instruiu Ramsay e sua equipe a deixarem o país imediatamente. Só podemos imaginar as coisas terríveis que poderiam ter acontecido se a polícia não tivesse chegado a tempo. Número 2. Steven Seagal. Steven Seagal foi quase o ator de filmes de ação favorito de todos nos anos 90. Ele apareceu em vários filmes de sucesso, como Under Siege, onde lutava contra os vilões. Embora essa fosse a imagem de Seagal que víamos nas telas, ele tinha vínculos secretos com a família Gambino, e ele nem sequer sabia disso. Deixe-me explicar. No ano 2000, Steven Seagal foi sequestrado por 2 membros da família criminosa ítalo-americana, os Gambinos. Esses homens o colocaram em um carro e planejaram extorquir centenas de milhares de dólares dele. Julgando pela imagem de Seagal que vemos nas telas e na mídia, isso deveria ter sido uma situação fácil de resolver. Na realidade, não foi. Seagal era um alvo da família Gambino devido a seus negócios com um homem chamado Julius Nasso. Este incluiu Seagal em aproximadamente 10 de seus filmes, tornando-se muito amigo dele. Seagal não tinha ideia dos vínculos de Julius com a família criminosa. Julius e Steven Seagal deixaram de trabalhar juntos depois que Steven se tornou um nome conhecido em Hollywood. Julius Nasso, que estava furioso com esse desdobramento, pois acreditava ter desempenhado um papel significativo no sucesso de Steven, enviou 2 homens da família criminosa, Anthony Sonny Ciccone e Primo Cassarino, com a tarefa de extorquir $50 mil de Steven Seagal por cada filme em que haviam colaborado. Isso poderia ter levado Steven a pagar mais de $1 milhão. Porém, chegaram a um acordo de $500 mil, que ainda era bastante dinheiro para desembolsar em um curto período de tempo. Mas o ponto culminante dessa história é como Steven ficou assustado com a emboscada dos 2 membros da máfia. De acordo com uma investigação conduzida pelo FBI, ambos os homens riram de como Seagal parecia assustado, apontando que ele era completamente o oposto do que vemos na televisão. No entanto, não se pode culpar Steven Seagal, pois a vida não é um filme. De qualquer forma, a verdade eventualmente veio à tona alguns anos depois, revelando que Steven havia tomado emprestado aproximadamente $500 mil para cobrir seus impostos, mas se recusou a devolver o empréstimo.
Essa negativa levou Nasso a enviar os mafiosos atrás dele. No entanto, o próprio Nasso enfrentou acusações de conspiração para extorsão e foi sentenciado a 1 ano de prisão pelos $700 mil que havia arrecadado por meio da família Gambino. Número 1. Sammy Davis Jr. Naquele momento, Sammy Davis Jr. estava no auge de sua carreira, ganhando $25 mil por semana em Las Vegas e prestes a se tornar um dos primeiros atores negros a assumir um papel dramático na televisão. Porém, tudo mudou quando ele começou um relacionamento com Kim Novak, uma das maiores estrelas da Columbia Pictures na época. Eles se conheceram em uma festa em 1957 e rapidamente se apaixonaram, iniciando uma relação íntima. Contudo, essa relação se provou o maior erro da carreira de Davis. Além de enfrentar o racismo da época, Novak estava sob contrato com Harry Cohn, um poderoso executivo da Columbia Pictures conhecido por suas conexões com o crime organizado e sua postura implacável. Davis, que havia perdido um olho em um terrível acidente de carro 3 anos antes, tentou manter o romance em segredo. Os dois se esforçavam para evitar a imprensa e os espiões de Cohn, jantando juntos em encontros discretos. Em algumas ocasiões, Davis chegava até a se esconder debaixo de um tapete no banco traseiro de um carro para evitar ser visto. Quando Cohn descobriu a relação secreta, ficou furioso, não apenas porque Novak era uma de suas maiores estrelas no auge da carreira, mas também por ciúmes. Ele decidiu agir. Usando suas conexões, Cohn contratou homens para agredir Sammy Davis Jr. O ataque foi brutal e causou ferimentos graves. Após a agressão, Cohn deu um ultimato a Davis. Ele tinha 24 horas para se casar com uma mulher negra ou enfrentaria consequências fatais. Davis, temendo por sua vida, pegou sua agenda e escolheu Lorraine White, uma cantora negra de Houston, para se casar. White era uma mulher atraente. Já havia sido casada 2 vezes e tinha uma filha de 6 anos na época. O casamento foi puramente uma estratégia para apaziguar Cohn, com o acordo de que eles se divorciariam ao final do ano. Apenas 6 meses depois, Davis pagou $25 mil a White para que o divórcio fosse finalizado. Essa história destacou não apenas os desafios enfrentados por Sammy Davis Jr., como um homem negro no entretenimento, mas também as duras realidades de viver sob o escrutínio e o controle de Hollywood na década de 1950.